Olá, seja muito bem-vindo a mais um TaoriCast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que particularmente eu admiro muito, porque eu sei da importância de desenvolver isso na vida das pessoas. Quanto mais você conseguir criar esse tipo de hábito e comportamento nessa vida que hoje a gente vai abordar, mais próspero e mais abundante você se tornará. Isso é um fato. Tá? E a gente vai mostrar, trazer de maneira prática e como, com certeza, você pode fazer isso dentro de casa. Cheirou curiosidade? É isso mesmo. Mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Primeiro a gente vai falar do grupo Fitofórmula, que é esse grupo maravilhoso que faz as fórmulas chinesas e faz todos esses projetos acontecerem. Então, se você quer cuidar melhor da sua saúde, com fórmulas chinesas, uma saúde mais natural, venha conhecer, entra no site fitoformulanatural.com.br, tem o QR Code aqui para você poder estar conhecendo. E também a gente vai falar um pouquinho da agência Taori e do espaço Taori, que é essa estrutura toda que você está vendo aqui. E a gente consegue fazer diversos tipos de projeto e te atender principalmente aí dentro do marketing digital para você criar seu projeto. Então, acesse o site aqui, acesse o Instagram, Marketing Taori ou espaçotaori.com.br e você vai conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho. E agora vamos falar de um bom papo. De um papo diferenciado. Tá ansioso para saber? Então, hoje estamos aqui com Angélica Labruna, que é personal organizer, especialista em organização residencial, pós-mudança, treinamento para funcionário domésticas e palestrante também. Então, se apresente um pouquinho, fale pra gente, seja muito bem-vinda aqui ao nosso TaoriCast. Conta aí pra gente sobre um pouquinho da sua caminhada, por que você entrou nessa maluquice de organizar coisas. Obrigada, Vivi, pelo convite. Adorei poder falar, sobre organização, poder expandir cada vez mais um mercado de trabalho que ainda no Brasil é recente. Bastante recente. Eu sou fruto da pandemia. Eu comecei em 2021, esse mês, inclusive, estou completando 3 anos apenas. E naquela época, que a gente estava lá trancado em casa, nas minhas redes sociais, que eram extremamente domésticas para a família e amigos, eu comecei a mostrar a minha rotina estando trancada dentro de casa. E mostrava a rotina dos meus filhos, como eu deixava a casa mais leve, organizada, porque afinal de contas a casa virou lugar de estudo, lazer, trabalho, ficou tudo, Então ali eu mostrava como eu me organizava durante o dia a dia para poder manter a casa leve e tranquila. E aí os amigos próximos começaram a falar, nossa, você precisa trabalhar com isso, é um dom que você tem. E para mim era muito natural. Confortável. Muito natural, porque a minha mãe era uma pessoa extremamente organizada. Eu cresci numa casa assim. Então, para mim, era uma visão muito natural do meu dia a dia, manter aquilo tudo. Sua mãe já era super organizada extremamente organizada. Ela já era personal organizer, sem nem se falar nesse nome, Com certeza. Então, e aí, naquele momento que a gente tinha mais tempo, do que nunca dentro de casa, eu fui estudar. Os cursos estavam online, eu fiz um curso totalmente online e ali eu entendi que realmente era um dom que a minha mãe me presenteou e eu acabei transformando no meu trabalho. Eu admiro, na verdade, e acredito que a pandemia trouxe muito essa parte para as pessoas de se reencontrarem em suas vidas, mesmo dentro daquele caos todos que a gente estava vivendo, houve um momento de todo mundo parar, olhar para dentro em algum momento e se autoconhecer ali e encontrar coisas. E você é um exemplo disso, claramente. Exatamente. A pandemia, ela trouxe exatamente isso, As pessoas... A falta de tempo, de poder olhar para dentro de casa, olhar para dentro de si, a pandemia fez todo mundo parar. De alguma maneira fez parar, com certeza, Eu falo que foi o momento in do mundo, A gente ficou extremamente parado. E vou te falar, o comportamento do in é exatamente esse, olhar para dentro. A gente fala do feminino, que é olhar para dentro. Então, convém muito para o momento que o mundo estava vivendo naquela situação. Então, as pessoas realmente foram tendenciadamente
mente a ter que olhar para dentro. E vamos então falar um pouco como isso pode ajudar a vida das pessoas, a importância disso. Vamos falar um pouquinho sobre a importância disso. Como é que você encara isso? Isso é pouco importante, muito importante, todo mundo deveria ter? É uma limpa, uma régua de mercado, isso. Pessoas mais organizadas, consequentemente, vão ter realmente mais sucessos. Quanto isso é importante a gente desenvolver na nossa vida? Se eu falar para você que todo mundo é organizado, eu vou estar mentindo. A organização é um exercício diário, é uma conduta, é uma filosofia de vida, que pode se transformar numa filosofia de vida, né? Mas é um exercício, uma prática diária. Então, se eu tiro um sapato do lugar, eu tenho que forçosamente voltar esse sapato para o mesmo lugar. Então, é um exercício diário. Então, eu chego do trabalho, tiro a roupa, jogo lá na cadeira no quarto, a tendência é que aquela roupa fique ali. Aí, junta com a roupa do dia seguinte, junta com a roupa que vai para lavar, a roupa que saiu do varal, e aquilo começa a se transformar num caos. Então, quando as pessoas... eu não sou organizada. Tem muita gente que fala pra mim, eu não sou organizada, eu não consigo. Mas é um exercício. É um exercício, é uma musculatura, né? Exatamente. Então, assim, eu não gosto de academia, mas eu preciso ir à academia, né? Então, é um exercício onde eu me esforço todos os dias para conseguir fazer. Exatamente. Então, a organização é a mesma coisa. Porém, quando a gente vive num ambiente organizado, quando a organização ela é de dentro para fora, aí eu começo a enxergar a vida de um outro... Concordo. Um outro ponto. Concordo plenamente. Né? As coisas elas ficam mais fáceis. Eu consigo cumprir com a minha agenda, com a minha demanda de atividades que eu tenho durante o dia. Quando eu digo não à procrastinação, quando eu coloco tarefas no meu dia a dia que sejam possíveis de eu executar, nossa, a vida é outra. Com certeza. Até que a gente for olhar para dentro do empreendedorismo, o que é uma empresa? É uma organização. Exato. Então, qual que é a função da gente dentro da empresa? Organizar pessoas, setores, funções, tarefas. A gente só faz isso. Eu brinco assim, o que é a minha função aqui dentro? É deixar um ambiente mais organizado para todos trabalharem melhor e serem mais produtivos. Exato. Então, assim, a organização é uma mentalidade. Isso. Eu acredito que seja uma forma de você pensar, uma forma de você colocar as coisas iguais nos mesmos lugares, sempre nas mesmas... vamos dizer assim, em organização, né? 1, 2, 3, 4, e não 1, 5, 4, 3, 6, né? Você fica perdido ali. Eu acho que se a gente não tiver isso, não evolui. O que a gente mais escuta hoje em dia, né? As pessoas falarem, eu não tenho tempo. Então é o contrário, eu né? não tenho tempo. Nossa, o ano já tá acabando, meu Deus. Não, as coisas elas acontecem, o tempo é o mesmo. Todos os anos o tempo é o mesmo. Basta a gente se organizar e fazer o tempo valer a pena, né? Estar atento àquilo que realmente é necessário ser executado, a demanda, dar prioridade em tudo que se faz, estar bem consigo mesma, estar alinhado, porque a casa da gente reflete, Exato. Fala muito sobre a gente, mas certeza. Muito. Eu concordo. Eu trabalho com acumuladoras, né? Inclusive terminei um projeto ontem. A minha cliente, ela estava nesse processo há 20 anos. 20 anos. Até que ela perdeu o convívio do filho, passou por um divórcio, perdeu pessoas queridas, porque as pessoas não aguentavam mais aquela situação. Sim, é uma energia estagnada, perdeu ruim amizades, conviver, né? Ela se viu muito sozinha, então ela entendeu que ela precisava dar uma reviravolta na vida dela. E é quando eu entrei. E hoje eu tô muito contente porque ela mudou de casa, eu fiz a mudança dela, com o que realmente ela vai usar, precisa, uma casa nova, tudo novo. Mas assim, é um processo. É um processo. Eu tô com ela há mais de um ano nesse processo. Você trouxe uma palavra bem interessante, mudança. Palavra mudança, né? E eu gosto muito de contextualizar tudo que eu converso muito para trazer a medicina chinesa, mas trazer a teoria do Yin Yang, que para mim eu acho que rege a vida. Por isso que eu acho que organização é um tema tão clássico, porque a organização dentro da medicina chinesa é um dos comportamentos mais importantes de desenvolvimento. Se você não tiver, é clássico, você vai ficar doente. E aí você falou a palavra mudança. Você só consegue transformar sua energia se você tiver uma grande mudança. E eu olho a mudança de casa uma oportunidade
para você melhorar certos comportamentos. Cada vez que eu fui mudando de casa, eu fui me tornando mais organizada. Porque eu tive que cada vez ser menos acumuladora. Porque aí, olha só que interessante, eu tinha um pensamento interessante. Eu falei assim, olha, eu já vou deixar tudo organizado, porque se eu não ficar aqui, já tá tudo pronto. Olha só, que legal. E a minha vida é agitada, né, porque eu faço uma boa gestão de tempo, então eu faço muitas coisas mesmo. Eu adoro inventar moda na vida. E eu entendi que se eu não tivesse uma boa gestão de tempo, eu teria uma limitação no quanto eu poderia construir e criar. Então eu construí uma agenda muito interessante, assim, né? Muito fluida, de conseguir cumprir tudo. Só que sempre com esse pensamento. Quanto eu posso deixar organizado aqui pro dia que eu tiver que sair daqui? Não interessa o quê? Então, eu já faço as coisas pensando que elas têm que estar o mais fáceis possíveis. Exatamente, exatamente. Então, mas isso acontece muito. As pessoas me perguntam, mas como é que você consegue todo dia fazer tantas coisas, né? E cuidar da casa das suas clientes também, né? Porque tem a minha vida pessoal. Como é que você consegue, né, essa dinâmica toda? Porque eu tô sempre ali, pautada, sabe? Na minha agenda, em tudo que eu preciso fazer. Então, quando eu falo, olha, eu já estou, a minha agenda já está lá pro Natal. A minha já está em 2025, sabe? Já tô ali no Natal, como é que vai ser, pensando, mas como? Não, porque isso é uma programação que você faz. É uma visão, né? E quando a gente adoece, quando não dá pra fazer, tá tudo bem, porque tá tudo alinhado. Exatamente. Né? A questão é, se eu tenho 5 tarefas, 5 atividades pra fazer no meu dia, eu tenho que cumprir com as 5, porque se eu fizer 3, amanhã vão ser as 5 de amanhã e mais as 2 que ficaram. E assim eu vou acumulando com certeza. atividades. Acumulando coisa, acumulando atividade, responsabilidades, acumulando processos emocionais. E aí o que causa? Frustração. Tudo. Né? Estresse. A famosa ansiedade. Os quadros de depressões, né? Porque você acha que não dá conta de nada, que você é um inútil, você não presta pra nada, e a culpa chega. Aí as pessoas começam, eu vejo muito isso nas casas das minhas clientes, né? Trabalhar mais para pagar mais uma funcionária, para ter uma babá extra, trabalhando mais. Então fica mais ausente para poder trazer mais dinheiro para casa e, na verdade, ela não usufrui daquilo que ela trabalha, sabe? Daquilo que ela investe dinheiro. Com certeza. Né? Onde a gente coloca o dinheiro, a nossa energia trabalhando fora, dentro de casa, trazendo conforto para dentro de casa, para as pessoas que convivem comigo. Então, assim, eu respeito muito toda a casa que eu entro. Quando eu faço um pós-mudança, quando eu faço um cronograma de organização, quando eu dou um treinamento para uma funcionária, eu respeito demais, porque eu entendo que a casa das pessoas, assim como a minha, é o lugar mais sagrado, é aquele lugar que eu saio todos os dias para trazer mais conforto ali para dentro. Né? Eu ia trazer isso até, fico feliz de você ter trazido. A nossa casa é o nosso recinto, né? É o nosso lugar onde as nossas energias estão concentradas. Eu olho muito para isso. Até eu falo assim, cara, não fica mudando muita coisa, deixa que eu faço, porque é a minha energia de mudança que tem que estar dentro de casa. Então, sobre conservação, eu acho isso tão fenomenal. Toda vez que a minha vida estava um pouco empacada em alguma coisa, eu começava a organizar coisa dentro de casa. Eu sou igual, acredita? Eu consigo raciocinar melhor quando eu estou mexendo na minha casa e ajeitando alguma coisa, pego uma gaveta, porque a minha cabeça tá assim, ó. Organiza os pensamentos. Porque exatamente. É um comportamento, cara. É um comportamento. Então, o comportamento da organização, ele ajuda você a ser uma pessoa menos confusa, menos na dúvida. Com certeza. É um negócio, por isso que eu acho que se você não tiver isso, não adianta. Não adianta. Outra pessoa pode arrumar pra você? Pode. Mas se você não tiver o princípio da mentalidade da organização, como é que tu vai colocar teus pensamentos na linha de raciocínio coerente pra ter a ideia correta? Exato. Não vai, cara. Não vai. É uma musculatura. Eu acho isso muito incrível. E o fato de você estar, né, no lugar onde você tá mexendo nas energias da galera. Isso deve ser assim, eu mexo nas energias da saúde, ajudo nos negócios, mas eu não entro na casa das pessoas. Entrar nas casas das pessoas eu acho algo muito louvável, porque é uma grande energia, é uma grande responsabilidade você entrar lá e ter essa responsabilidade de realmente de mudança. Porque você traz uma mudança de qualidade de vida.
Você tira a pessoa do fundo do poço, você dá a corda, vamos dizer assim. Você é a pessoa que dá a corda para as pessoas quando elas estão no fundo do poço. Então, parabéns, viu? Obrigada. Por fazer isso. Eu trabalho com a linha Premium Luxo, né? O mercado, os clientes que eu atendo são clientes, né? Uma classe social muito bem abastada, né? Trabalho principalmente em São Paulo, esse é o meu foco. Trabalho em São Paulo, na região de Alphaville, Jardins, Itaim Bibi, por aí vai. São clientes extremamente rigorosos, exigentes. Olha que interessante. Então, eu precisei ainda mais me aprofundar. Mas a questão da minha responsabilidade, toda vez que eu entro na casa de um cliente, a confiança que ele deposita em mim, assim, os clientes normalmente eles não estão em casa. Então, eles me passam a senha da porta, me dão passagem para poder colocar o meu carro na garagem do condomínio onde eles moram. E eu tenho acesso a tudo. Entendi. Então, é um trabalho em que eu levo, assim, muito, muito a sério. Porque é exatamente isso que você falou. Eu estou mexendo na energia daquela família. Daquela família, exatamente. Né? Então, principalmente quando eu organizo o escritório daquela casa, eu vou saber detalhes da vida daquela família. As pessoas, isso é normal, a gente se coloca uma máscara e vai pra rua. Né? Assim, assim. Com certeza, com isso certeza. É viver em sociedade. Personagem, com certeza. Isso é viver em sociedade. Mas a cliente que me contrata, ela sabe que eu ali dentro não existe aquela máscara daquela pessoa que se apresenta ali fora. Sim, ela vê a alma, né? Você vê, vamos dizer assim, a pessoa pelada ali, né? Exatamente, sem roupa, né? Não tem como. Então eu levo isso muito a sério, eu respeito demais isso. Isso é confiança. Confiança, E exato. o cliente Premium Luxo, quando ele entende, quando ele percebe isso em você, ele não te troca por ninguém. Né? Então, eu tenho clientes que estão aí no meio social, famosos, jogadores de futebol, não mudem nada. Assim como eu posso atender uma cliente comum, uma pessoa comum, assim como eu, um cidadão comum, é do mesmo jeito. A confiança é a mesma. Aí também tem um outro lado, né? A questão da energia. Eu mexo na energia dos outros e eu preciso me cuidar todos os dias também, porque isso afeta a mim. Claro, com certeza. Né? Isso afeta a mim. Então entra muita questão de religião também, de crenças. Como é que eu faço para me resguardar? Então aquela coisa, eu saio de casa, eu tomo um banho, faço uma maquiagem, vou bonita trabalhar. Comigo vai muito além. Aliás, eu acho que em qualquer profissão, todas as pessoas precisam ter esse cuidado espiritual. Com certeza. Mas falando da personal organizer, do que eu faço, eu tenho um cuidado excessivo também em relação a isso. Porque eu trago para dentro depois da minha casa a energia da casa dos outros. Com certeza, com certeza. Né? E nem sempre a grama do vizinho é tão verde quanto a gente acha que é. Com certeza. E quando eu entro na casa da cliente, ela olha para mim e ela desaba. E eu ouço as dores daquela pessoa, daquela família. Sim. Então é aquilo, é você ver a pessoa desnuda. E o meu maior objetivo não é deixar uma gaveta bonita, isso é um resultado. Isso é o que aparece, o que eu mostro no Instagram. Porque eu não posso falar sobre o que acontece ali dentro daquele projeto, em que eu fico 3 dias, 5 dias, 1 dia, não importa. Você é uma terapeuta familiar. Eu não posso. Mas o resultado é o que eu mostro. Uma gaveta linda, um closet maravilhoso. Mas ali tem uma história muito maior. Com certeza, com certeza. Porque quando a cliente me procura, ela traz a dor dela. Por que aquilo chegou daquele jeito? Por que está assim? Porque ela está passando por algum processo, algum tipo de situação difícil dentro de casa, uma perda de alguém, um casamento que acabou, um filho que foi embora, enfim, N motivos. E eu preciso respeitar isso. Então, a organização, ela está completamente associada a um comportamento. E acredito que, como você trouxe, muito ligado ao emocional, né? Pelo esse processo que você está falando. Quando você entra num projeto desse, faz essas mudanças, se você pudesse trazer assim, os benefícios de você construir essa mentalidade, você conseguiria linkar assim, olha, benefício de ser mais ágil, benefício de tudo ser mais prático dentro de casa, não haver mais confusão, os conflitos não acontecem mais. O que você poderia trazer assim?
Por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu em um projeto. Minha cliente falou, olha, eu tô quase me separando. Aí eu falei, nossa, né, o que tá acontecendo? Ela disse, eu não aguento mais a bagunça do meu marido. Mas ela, falando sério, não era uma maneira de se expressar, não. Ela assim, eu não aguento mais. Eu sou extremamente organizada, você vai olhar o meu closet e você vai ver. Olha o dele. Eu não aguento mais. Sabe, Angélica, as pequenas coisas. É a toalha jogada todo dia em cima da cama. É a tampa do vaso aberta. Poxa, eu falo, eu peço, eu converso, eu demonstro que isso me incomoda de fato. E ele não faz. É difícil. É muito difícil. E parece uma coisa boba, mas é a dor dela. Com certeza. Ela tá sobrecarregada, né? Cansou. Então eu criei um sistema de organização no closet do marido dela para amenizar. Eu não posso mudar o comportamento de ninguém, né? Mas eu procurei criar um sistema de organização do closet dele, que era separado do dela, para que amenizasse aquele sofrimento da minha cliente. E eu consegui. Que interessante isso. E eu consegui. Sugeri que eu voltasse a cada 2 meses, pelo menos, para realinhar, tirar o excesso, porque as pessoas, a vida é tão corrida, compra, mas não tira. Entendi. A bagunça, então, é por excesso de coisas. Exatamente. Essa minha cliente que eu estava falando anteriormente, que eu terminei o projeto ontem eu saí de lá muito feliz. Eu conquistei algo com ela, construí algo com ela, que me faz, assim, me sentir muito privilegiada enquanto profissional. Ela tem esse problema de comprar, né? Então, ela tem uma frustração, acontece alguma coisa que a deixa triste, ela sai e compra tudo pela internet. Ontem eu estava lá no último dia do projeto, realinhando os detalhes finais para entregar a casa nova para ela, né? Eu fiz toda a pré-mudança, pós-mudança, fiz tudo. E aí, de repente, chegaram umas sacolas, né, de compras online. Eu falei, meu Deus. Só que assim, não é uma sacola, 2, eram 8 sacolas, aquelas bem grandonas. Puxa vida. Vamos ver o que é, né? Eram roupas de cama. Muitas roupas de cama. Só que assim, ela já tem muitas roupas de cama. Acumuladora de roupas de cama. Interessante. Não, o acumulador, ele acumula tudo. Tudo. Desde um alfinete até qualquer outra coisa que você possa imaginar. Tudo. Sim. E aí ela passou lá no apartamento, eu virei para ela e falei assim, olha, eu achei maravilhosa a compra que você fez, são lençóis maravilhosos que combinam agora com a decoração nova da casa nova, maravilhoso, vamos começar com tudo novo, casa nova, vida nova, né? Então, vamos tirar esses antigos, esses mais velhos e vamos doar, porque tem muita gente que precisa de lençol. Ela, ai, mas eu não sei porque tem a memória afetiva. Esse aqui eu gosto por causa disso, esse aqui por causa... Nós ficamos uma tarde. As pessoas pegam amor pelas coisas. Muito. Interessante. Muito. Engraçado, muito. Eu não tenho isso. Assim, tenho carinho, né, consideração, né, inclusive não vou quebrar isso, não vou destruir isso, porque eu comprei com um dinheiro, vamos dizer assim... Claro. Gasto de energia, que eu não gosto de falar dinheiro sofrido, porque dinheiro não é sofrido, então tome cuidado com essas palavras. Mas, se eu precisar me desfazer desse, vou dar para alguém que possa fazer uma utilização ainda melhor do que eu. Acho que é. Exatamente. Aí eu fui trabalhando isso com ela. No final das contas, as 8 sacolas que chegaram foram as mesmas 8 que saíram com os lençóis antigos. E ela conseguiu se desligar muito emocionalmente? Bem. Muito que legal, bem. Que legal, terapia, né? Então terapia. Eu me senti assim, sabe, muito especial por ter ajudado com certeza. A não acumular novamente, a não começar a acumular novamente. E ela também, eu acho que se livrou de acúmulos emocionais, que acredito que é acima de... Se você tá me dizendo que o princípio do acumulador é porque ele pega afeto pelas coisas. Sim. Um dos motivos. Então você também está ajudando ela a não acumular coisas e não acumular sentimento pelas coisas. Exatamente. Então, acúmulos emocionais. Né? Por isso que eu entendo cada dia mais. Eu acredito que é isso que faz eu estar me destacando há tão pouco tempo. Não olho somente o projeto. Eu vou lá, vou fazer assim, 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 colocar naquela cartela de cor, tudo perfeito. Eu olho a cliente. Por que ela precisa de mim?
Por que ela me contratou? Qual é a dor dessa família? E é aí que eu trabalho. Eu dou sentido a isso. E quando eu consigo atingir o objetivo final, que é suavizar, não resolver, porque eu não sou terapeuta, eu tenho consciência disso, mas dentro do que eu faço... Você traz qualidade de vida. Exato, que eu consiga suavizar, essa cliente, ela vai me chamar outra vez, porque ela viu funcionalidade. Com certeza. Utilidade, né? Exatamente. A grande sacada. É útil pra caramba no dia a dia. Por exemplo, as pessoas estão lá em casa, nos assistindo em casa, celular, enfim. Eu não tenho dinheiro para contratar uma organizer para mim. Uhum. Qual dica você poderia dar para alguém que quer começar nesse mundo de poder ser mais organizada dentro de casa? O que você poderia sugerir para quem está nos assistindo? Claro que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Primeiramente, me seguir no Instagram, porque ali eu dou dicas. Angélica Labruna Organizer. Ali eu dou dicas todos os dias de organização. Não só mostrando a organização da minha casa, como também da casa das minhas clientes, que permitem que eu mostre, né, a casa delas, o meu dia a dia como organizer, como mãe, como dona de casa. Então, eu acho que, né, quando você utiliza a rede social a seu favor, com certeza, em que você vai melhorar enquanto pessoa, eu acho que vale a pena. Então, isso é um caminho, né? Seguir organizers, né? Personal organizer. Já sabe, segue ela lá, repete seu Instagram. Angélica Labruna Organizer. Deixa aqui o @Tacaio pro pessoal encontrá-la com facilidade e ainda quero a dica. E sobre o serviço, né? Existem clientes que, eu preciso urgente que você venha organizar minha casa inteira, tá um caos, desde a lavanderia até o quarto principal, não dá mais e tá um caos, tá? Eu monto o cronograma, monto o projeto, passo o orçamento. Meu Deus, não consigo pagar isso. Vamos fazer por partes. Qual o ambiente da casa que mais está te incomodando? Meu quarto, com certeza. Então, eu começo por ali, faço quarto. No mês seguinte, vamos agora para a cozinha? Vamos. E eu vou fazendo por partes, tá? Então, se não dá para fazer toda a casa, vamos fazendo por partes, onde incomoda mais, e aí a gente vai vindo. Tá certo, é assim que começa, viu, gente? Um lugar por lugar. Qual que é a gaveta mais importante de estar arrumada? A gaveta das emoções. Olha lá! Boa resposta. E pior de tudo que é verdade, é realidade. O resto é só espelhamento. De alguma maneira, o resto é só espelhamento. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta. A gente conversou bastante, criei aqui um roteiro, falei, hoje eu vou seguir um roteiro. Não consigo. A conversa é tão confortável que a gente vai trocando ideia. Aqui, ó. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao tentar fazer esse método de organização quando eles fazem sozinhos? O erro mais frequente, quando a cliente, né, fala pra mim, eu tentei, Angélica, eu peguei o meu guarda-roupa num sábado, tirei tudo de dentro do guarda-roupa, joguei em cima da cama, não consegui chegar na metade do caminho. Vá por partes. Pega uma gaveta, tira a gaveta da lingerie, vamos lá. Tira aquela lingerie, limpa a gaveta bonitinho, organiza. Beleza? Beleza. Vou para a segunda, gaveta dos pijamas, vamos lá. Por partes, você tirar tudo de uma vez e olhar aquele monte, né, de roupa, vira um vai caos, causar, exatamente. Caos. Só que aí você fala, e agora onde eu durmo? Tu joga no chão e dorme em cima. Exatamente, aquilo vai ficar, né? Vai. Então vai por partes. Hoje eu vou pegar o meu armário lá da cozinha, a minha despensa, hoje eu vou organizar a minha despensa. Vamos lá. Quando você vai vendo o resultado daquilo, aquilo vai ficando funcional pro teu dia a dia, fica fácil. Eu sei exatamente onde tá. Nossa, aí vai animando, né? Pra fazer mais um pouquinho. Exatamente. Eu brinco que eu bato lá nas traves dos TDAH da vida, mente agitada. Às vezes tem umas distrações de descer de pantufa, essas coisas assim. Pra chegar no carro, eu falei, esqueci. E eu moro no 27º andar, Meu tá? Deus.
E é 1 minuto de elevador para subir, 1 minuto de elevador para descer. Quando você tá atrasada, isso realmente é um problema. Mas eu não era uma pessoa organizada. Minha mãe sempre falou que eu era bagunceira. E realmente eu era bagunceira. Só que com o passar dos anos, daqui dentro, principalmente por causa do empreendedorismo, eu fui desenvolvendo o processo de organização, porque uma empresa é uma organização e eu fui fazendo isso dentro de casa exatamente como você estava falando. Porque dentro da empresa eu faço assim. Eu vou setor por setor, e vou reorganizando o setor, vou melhorando o setor. Eu não arrumo a empresa toda de uma vez só, porque eu nem consigo. Às vezes 2 setores, né, para um escalando o outro, mas não é uma tarefa fácil fazer tudo de uma vez, porque realmente você fica tudo louco. Porém, eu entendi que quanto mais eu fazia, mais fácil as coisas ficavam. Exato. Primeiro porque eu parei de perder a chave do carro. Parei de esquecer onde eu deixei a bolsa. Não perco mais meu celular, porque agora tudo tem um lugar. Eu não fico procurando mais as coisas em casa. Cara, se tinha uma coisa que me irritava na vida, é passar 10, 15, 20 minutos procurando algo. Nossa, como isso é estressante. Cadê? Você tá atrasado e o horário tá passando e você tem que sair correndo. E eu achava que essa emoção era um dos pontos mais críticos, assim, da desorganização. Você perder tempo procurando drogas de coisas. O que você tem para me falar um pouquinho sobre esse cenário? Se você realmente vê isso dentro das casas das pessoas, se é uma impressão minha, mas eu acho que é a solução para qualquer pessoa ansiosa com TDAH ou qualquer coisa que existe dessa terra, assim. Em casa, as pessoas perguntam muito como funcionam as coisas em casa, porque eu tenho uma criança de 10 anos e tenho uma adolescente de 18. Que moram comigo, meus filhos. E em casa não tem essa, mãe, cadê minha camiseta amarela? Mãe, cadê o meu tênis branco? Mãe, isso estressa, né? Muito, o meu também não tem isso cansa. Então, qual é a solução para isso? Tudo sempre no mesmo lugar. Tá vendo? Então, assim, eu tenho um filho de 10 anos, né, que hoje, obviamente, ele escolhe a roupa dele, o que ele quer vestir, tem as coisinhas dele. Então, assim, até na despensa de casa, as coisas que ele gosta de comer, sim, então, organizadas já no lugar. tá ali em acesso fácil para ele, que ele não precisa me chamar, mãe, pega ali para mim, porque eu não alcanço. O meu também tá assim. Entendeu? Então, na cozinha, os potinhos que ele come, as coisinhas dele e tal, tudo em lugar baixo, para que ele possa sozinho dentro da geladeira pegar, também. Dentro da geladeira. Então, primeira coisa, evite trocar as coisas de lugar. É verdade. Se precisar trocar, chama as pessoas da casa, né? No caso, eu chamo os meus filhos. Troquei. Agora, esse copo vermelho não fica mais aqui. Ele fica ali agora porque eu achei melhor trocar, tal. Então, comunica. Isso evita muita coisa. Olha que interessante. Você melhora até a comunicação dentro de casa. Exato. Por exemplo, meu filho, ele tem o hábito de brincar. Ele brinca, depois ele guarda. Como é que eu faço? Cestos. Eu tenho cestos embaixo da cama dele, cada cesto de uma cor. Então, o amarelo do carrinho, o vermelho dos bonecos, o azul do Lego. As cores é legal também para trabalhar. Isso para ajudar. Isso desde pequenininho até hoje eu não mudei a cor de nada, porque funciona. Por que eu vou mudar? Então, continua assim. Então, quando a gente cria o hábito de guardar as coisas sempre no mesmo lugar, não tem por que perder as coisas dentro de casa. Sim, não tem por que perder. Tudo fica fácil. A sua memória também, e você faz um alívio pra ela, né? Quando as coisas têm lugar, você não precisa lembrar, né? Ela agradece. Eu brinco assim, vai evitar o Alzheimer isso, né? Porque eu brinco assim, a memória é o quê? É que nem computador, né? Você tem a quantidade lá de memória. Se você usa tudo, como é que você vai lembrar das coisas importantes? Se você está perdendo tempo ou perdendo espaço, vamos dizer assim, para aquilo que deveria não exigir da tua memória. É mais ou menos isso, né? Com certeza. Com certeza. Então, assim, se você não tiver isso na vida, pega isso aqui, ó. Se você não tiver isso na vida, isso vai ser o motivo de você não conseguir ir para a próxima fase da tua vida. Você pode ter certeza. Deixa eu contar aqui uma coisa que eu vejo muito acontecer.
olha, as pessoas que estão nos assistindo com certeza vão se identificar. Sabe aquela coisa assim, sair do trabalho meia horinha mais cedo, eu vou aproveitar e vou passar no supermercado, já vou fazer as compras, aí vai naquela correria da meia hora, né? As compras levariam uma hora e meia, não, mas eu vou aproveitar. Pronto, já tá o caos aí. Porque você vai fazer correndo, aí você acaba, você tá ali com aquela pressa porque você tem 30 minutos. Então você não consegue se concentrar, compra o que não precisa. Ou deixa de comprar o que tá faltando. Exato. Não façam isso. Exato. Não façam isso. Dê o tempo necessário para cada atividade. Se eu costumo levar 1h30 dentro do supermercado, é 1h30. Eu não vou conseguir fazer em meia hora. Tem que tirar um tempo para isso. Isso, exatamente. Então assim, eu não vou conseguir fazer em meia hora o que eu costumo fazer em 1h30. Eu vou esquecer de comprar coisas, vou comprar coisa errada, não vou conseguir chegar em casa e higienizar as frutas, por exemplo, já de uma vez, organizar a minha despensa, o meu armário da cozinha, lá. Vai ficar tudo de qualquer jeito. Depois eu arrumo, depois não chega. Porque o tempo que eu tenho para aquela atividade é esse daqui. E a pessoa se engana, né? Se engana. Então ela acha que ela tá ganhando tempo, ela tá trazendo estresse para ela. Eu vou guardar, eu vou deixar aqui no cantinho da cozinha, depois eu guardo. Não vai fazer. Porque não era aquele momento de fazer aquilo. Tô dando um exemplo assim de supermercado, porque muitas vezes a gente se pega fazendo isso, faz mesmo, faz. Porque acredito até que no supermercado é uma coisa até viciante, assim, para muitas pessoas. Sempre tá indo no mercado fazer alguma coisa e gasta um tempo danado. E eu odeio fazer supermercado. Eu adoro fazer supermercado, mas eu gosto de fazer supermercado de manhã cedo. Por quê? O supermercado está mais organizado, tá tudo arrumadinho, né? Logo cedinho tá tudo arrumado, tá tudo lá direitinho, né? As frutas estão frescas e tal. Eu faço. Mas eu sei que eu levo um determinado tempo para fazer aquilo. Gasta tempo. Quando eu chego na minha casa, eu vou higienizar tudo. Eu já guardo tudo lavado, higienizado, pronto para consumo. A despensa, eu compro as coisas em caixa, né? Em quantidade maior. Retiro tudo, organizo dentro da minha despensa. É uma programação, né? Exatamente, só que eu faço uma vez só. Acabou. Você vai o quê? No supermercado uma vez por mês? As compras grandes eu faço todo mês e depois semanal eu vou repondo frutas, né? Sim, frios. As que gastam. Sim. Então, assim, eu sei o tempo que eu levo pra fazer todo esse processo. Então, é gestão de tempo. A gente tá falando de gestão de tempo mais uma vez. Quando a gente pega uma atividade pra fazer, seja ela um supermercado, seja ela organizar um guarda-roupa, um banheiro, o que for, começa e termina. É outro erro muito comum. As pessoas começam a fazer aquela atividade e param no meio do caminho, depois eu continuo, depois não chega. Nunca chega. Isso é uma grande realidade. O depois, a gente só sabe do agora. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe. O depois, né? A gente não sabe, a gente só sabe o agora. E é, inclusive, uma mentalidade de você viver o agora, né? Sempre você tá pensando, o agora que eu tô fazendo tá sendo mais produtivo? Tô gastando tempo? Tô perdendo tempo? Tô ganhando tempo? É uma brincadeira mental isso. Por isso que organização é uma mentalidade. Você acredita nisso também? Total, 100%. Né? Então, você veja, é um mindset, como eles falam. Não é sobre, a gente fala de estilo de vida, porque tudo muda, mas é a maneira como você pensa. Se você não pensar dessa maneira, você nunca na vida vai conseguir implantar um comportamento desse. Esse é um comportamento que vem de cima, né? Total. Precisa, né? Muito legal isso. Nossa, a gente já passou aqui quase 1 hora, sabe? É sério? É sério. Já? Já. Estamos faltando apenas 16 minutos para você ver como o papo rende, a conversa vai e a gente vai... porque como é uma conversa mental, então a gente vai realmente desenhando ali, né? Eu falo assim, os quadradinhos de como você tem que pensar. Se você assistir e aplicar 2% do que a gente falou aqui, você já começa na jornada. Isso é um fato, tá? Você vai ver que a sua vida amanhã vai estar melhor. É incrível mesmo. É um negócio que organização atrai organização. Organização atrai mais organização. Você vai vivendo num ciclo de processo. E a gente pode ampliar isso aí, né, Vivi? Porque quando eu tenho uma vida organizada, quando a minha casa está organizada, eu evito gastar dinheiro à toa. Muito. Quando eu abro meu guarda-roupa e enxergo que eu tenho 3 calças jeans na cor preta, 2 na cor amarela, 5 na cor vermelha, eu sei que eu não preciso comprar. Com certeza. Agora, quando tá tudo embolado, socado lá dentro, eu falo, eu não tenho roupa, eu não tenho o que vestir. Isso aí é 100%.
Quando termina a organização de um guarda-roupa, a cliente, quando vai olhar o resultado, ela fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha aquele vestido. Eu nem lembrava que eu tinha essa calça a mais. Isso aí é o mais comum. É o mais comum mesmo, porque fica todo um socado no outro. Eu tenho uma cliente que perdeu uma viagem porque ela não encontrou o passaporte. Ela perdeu a viagem. É um problemaço. Consequentemente, ela perdeu dinheiro. E o passaporte estava lá. E eu encontrei, entreguei para ela. Ela chorava, ela falou, Angélica, procurar as coisas, né? Exatamente. Então é um leque muito grande. É um leque muito grande, né? Vamos fazer aquela pergunta, organizar por tamanho ou por cor? Depende. Depende da cliente, eu sempre pergunto, né? Tem clientes que elas não se incomodam com a cartela perfeita de cor. Angélica, isso pra mim. E tem a cliente, é o visual, né? Total. E tem cliente que fala, não, eu adoro tudo na cor. Eu gosto de padrões. Então. E tem cliente que fala, não, eu gosto do guarda-roupa de verão, guarda-roupa de inverno. Então isso varia muito. A mesma coisa quando eu organizo uma biblioteca. Por tamanho, por título, por cheiro do livro. Páginas amarelas e páginas brancas. Porque eu sou desse tipo aí, hein? Muito então legal. Varia muito, né? Varia muito. Eu acho muito legal. Eu gosto de criar várias, vamos dizer assim, organogramas de organizações. Inclusive uso dentro da empresa, por exemplo, um dos grandes problemas empresariais é o lixo eletrônico que a gente gera. A quantidade de arquivos, pastas, localizar essas coisas dentro. E a gente acumula no digital hoje em dia também. Nós somos grandes acumuladores no digital. Então, como é a sua área de trabalho? Tipo assim, quando eu chego e vejo as áreas de trabalho lotadas, eu falo, gente, como vocês se encontram num negócio desse? Então, os arquivos são organizados por números, por setor. Cara, é a mesma coisa, não é? Igualzinho. Então, você veja que você vai utilizar esse processo mental em qualquer lugar que você vai. Fala seu pitch, fala como as pessoas podem contratar seu serviço, Então, fala seu pitch, fala como as pessoas podem contratar seus serviços. Você tem canal no YouTube, você tem curso, conta tudo pra nós. Hoje eu tenho um treinamento para funcionária doméstica, né? Porque eu senti essa necessidade depois de fazer vários projetos de organização e eu vi a cliente falar, nossa, como é que a gente vai fazer para manter isso? Como é que vai ser? Então, eu senti essa necessidade de criar o treinamento para funcionário. Eu tenho 5 treinamentos hoje, né? E vendo a necessidade de cada funcionário, que a cliente também está disposta a pagar, né? Ela paga esse curso para a funcionária dela. E aí eu dou esse treinamento para a funcionária para ela procurar fazer, né? Online? Não, presencial. Que legal, presencial. De mãozinha dada mesmo. Tem certificado, apostila, numa linguagem fácil para elas poderem manter tudo aquilo que eu fiz. Cada casa é um projeto diferente, são técnicas diferentes, então é muito personalizado, né? O que funciona numa casa não funciona em outra, então é bem personalizado mesmo. Você vê que o problema ele se estende, né? O problema não é só na casa, o problema também é aquele, vamos dizer assim, aquele colaborador que vai ter que colaborar para manter aquilo que foi investido. Você vê que o problema se estende. E aí essa pessoa, olha só que interessante isso, essa pessoa ela vai ficar mais organizada, então ela vai chegar na casa dela, ela vai aplicar aquilo que ela aprende também no trabalho dela, ela vai melhorar com certeza a vida dela, vai começar a buscar, inclusive, uma melhora econômica e parabéns. Também tenho esse. Parabéns. E no meu Instagram, lá tem o meu contato, tem todo. Minha bio está toda lá. Tá tudo lá no Instagram. Tudo lá. Tem canal no YouTube? Ainda não. Ainda não, porque merece, né, gente? Botar uma geladeira, botar uma cozinha. Olha, ela vai fazer um trabalho. Eu já tô aqui, ó. O que eu já tô fazendo? Construindo uma cozinha aqui, ó. Viu, Caio? A gente vai construir uma cozinha, uma sala aqui, hein? Eu estive recentemente num programa do SBT, eu fui convidada para falar sobre organização de geladeira. E aí, é óbvio, né, que a gente fala sobre economia doméstica. Então, quando eu organizo a minha geladeira de maneira eficiente, eu evito desperdício de comida. E assim, foi maravilhoso, essa pauta foi maravilhosa, né? Sim. E gerou, assim, muita discussão, porque às vezes as pessoas não pensam que chegar do supermercado, colocar a fruta, deixar a fruta naquele saquinho que veio e só colocar dentro da geladeira, na gaveta errada ainda, no lugar errado,
E dura menos, dali 2 dias menos, já estraga mais. Exatamente. Vai ter que comprar. Melhora o desperdício, né? A gente melhora o desperdício, e aí a gente vai ter uma conscientização, né, de pessoas que precisam de comida e não acessam, aí a gente entra mais num mundo ainda mais intenso ali de consciência do que a gente tá fazendo. Você veja, 1 hora de programa e a gente nem sente, porque o papo realmente é muito bom. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui no programa. Eu tô tão na televisão ultimamente que virou programa já. Aqui no canal. Devia virar, hein, Vivi? Devia virar o programa. Um canal no YouTube aqui, que pra mim tem o mesmo peso, tá? O mesmo peso de desenvolvimento, o mesmo peso de tudo. Mas comenta aqui. Como que é? Comenta aqui, ativa o sininho, siga aqui o canal e com certeza me siga no Instagram, Viviane_Bergamo. Também falo bastante de mentalidade, bastante de emoção. Inclusive, se você quiser ganhar um e-book gratuito, você pode, vou deixar aqui o QR Code também, você pode se inscrever que a gente vai mandar para você com muito carinho. E, claro, vai seguir também a Angélica Labruna. Faz uma vez seu Instagram para o pessoal não esquecer. Angélica Labruna Organizer. Então tá bom. 3 vezes hoje eu falei no programa, tá? Para que não esqueça, para que você dentro de casa não tenha mais desculpa para dizer eu sou bagunceiro, porque você não é nada, você só está e você pode com certeza sair desse lugar para qualquer lugar novo que você quiser. Tô errada? Certíssima. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Agradeço a audiência de vocês. E siga o canal para mais conteúdos incríveis como este no TaoriCast.